Eu não tenho temor de Deus. E eu aprendi uma coisa com o tempo. Eu não tenho temor de Deus. Demônio puro. É duro ouvir uma palavra dessa. Eu não tenho temor de Deus. Sabe por quê? Porque o Deus que eu creio não é vingativo. Eu fico estendendo a mão para amaldiçoar. Sabe por quê? A definição máxima do que é Deus está na Bíblia. Deus é amor. Sabem qual é o maior medo que eu tenho? Te converte trevas. Te converte terra seca. Porque o Senhor vai chegar a ti. O maior medo que eu tenho? Eu já fui pobre de maré. Sabe, vou revelar para vocês uma coisa. O maior medo que eu tenho é voltar a ser mendigo. Porque é uma grande humilhação. Ele sabe o que é que ele anda vendendo dentro das igrejas. Eu sempre ouvi esse versículo aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Vejam só, a prudência está em tudo aqui. Se tu não te converter de verdade, o teu lugar no inferno vai ser nas trevas exteriores, num buraco quente destacado. Teve a oportunidade de me criticar. Segundo que eu vou falar aqui agora. Temor. Essa palavra é comum. Olha só, é comum essa palavra, temor. Eu sou uma pessoa que tem temor de Deus. Eu sou uma pessoa que teme a Deus. Por isso eu sou assim. Na maioria das vezes, a pessoa que fala assim é mentiroso. Porque ele procura esconder as suas fraquezas de comportamento, jogando isso para Deus. Mas eu quero dizer para vocês, eu vou repetir uma coisa aqui, o meu Deus não castiga. O Deus que eu creio hoje não castiga. E eu aprendi uma coisa com o tempo, eu não tenho temor de Deus. É duro ouvir uma palavra dessa. Sabe por quê? Porque o Deus que eu creio não é vingativo. Eu fico estendendo a mão para amaldiçoar. Sabe por quê? A definição máxima do que é Deus está na Bíblia. Deus é amor. Então, eu aprendi a ter medo de mim, porque de Deus não, Deus é maravilhoso. Deus mandou alguém para buscar e salvar tudo que havia se perdido. E eu estava no meio e vocês também, estou salvo, graças a Deus. E o Deus que veio para nós, através de Jesus Cristo do Novo Testamento, a definição máxima para ele, Deus é amor. Não tenha medo de Deus, tenha medo de você. Medo de você. Sabe como é que você se condena? Lembra quando Moisés disse a Faraó, olha, Faraó,
veja bem o que você fala, Faraó. Sabe por quê? O próximo castigo está na sua boca. Eu aponto para você agora, olha, pastor, tome cuidado, tenha temor de tomar decisões erradas, de murmurar, de falar mal, de sonegar, de roubar, de desviar. Tenha medo do que você vai falar, porque na sua boca, pastor, está o que virá depois do seu futuro. Se você falar bem, virão boas coisas para você. Mas se você jogar pragas, virão pragas para cima de você. Isso é natural, irmãos. Eu vou falar para vocês, não é só no mundo evangélico, no mundo bíblico que essa realidade, não. Lá no mundo, como nós definimos, né? Lá no mundo, é a mesma coisa. Aquelas pessoas que vão na televisão falar bobagem, falar o que quer, acabam despertando o conhecimento de alguém que sabe que aquela pessoa tem sujeira debaixo do tapete. Mas por que descobriu? Porque ele foi falar bobagem. Foi falar bobagem, mentir. Então nós temos que tomar cuidado, porque a bênção ou a derrota está no nosso comportamento moral. Nosso comportamento moral. Não põe a culpa em Deus, mas você tem que, baseado no comportamento moral, você tem que ter temor de si mesmo, de você mesmo. Você lembra daquela expressão que é muito comum a gente falar, é muito comum desde criança com isso? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? É problema seu. Por que existem coisas erradas? Porque as pessoas fazem coisas erradas. Então, este é o próximo ponto. Primeiro, comportamento moral. Segundo, temor, não de Deus. Se o seu Deus for diferente, o meu não. O meu não amaldiçoa, o meu não condena, o meu não manda para o inferno. O meu enviou Jesus para buscar e salvar todos os que haviam se perdido. E o meu Deus, para concluir, tem uma assinatura celestial. O meu Deus é amor. Mas eu, estou apontando para você, eu também tenho medo de mim. Vocês pensam que eu não tenho? Sabem qual é o maior medo que eu tenho? O maior medo que eu tenho? Eu já fui pobre de maré. Sabe, vou revelar para vocês uma coisa. O maior medo que eu tenho é voltar a ser mendigo. Porque é uma grande humilhação. Mas fora isto, eu tenho medo de fazer coisa errada. Sabe por quê? Eu sou presidente de uma denominação que tem aproximadamente 2 milhões de membros. Então eu tenho medo de fazer coisa errada. Parece que finalmente descobriram qual que é o melhor microfone para usar na igreja, para usar no show, para levar e para tocar com a banda. Olha só, é o SM58, a parada é indestrutível. Se liga. A galera levou o microfone para dar um rolê de carro e o negócio funcionando. Bizarro. Por isso que o meu comportamento, graças a Deus, é baseado no comportamento moral.
chamado foro privilegiado pode esconder um esperto lobo com pele de cordeiro. Pela Constituição, só para a gente lembrar, o Superior Tribunal de Justiça julga governador, por exemplo, o Supremo julga deputados, senadores, ministros, e alguém chamou isso de foro privilegiado e pegou. Privilégio é uma regalia, algo a ser evitado numa democracia. Mas seria uma regalia? Esta semana, o deputado Mário de Oliveira, PSC Minas, renunciou ao mandato. Ele é acusado de crimes de responsabilidade contra a ordem tributária, formação de quadrilha, estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade. Aí se interpreta que ele perde o foro privilegiado, porque o processo sai do Supremo e vai para a Justiça Comum. Será que ele perde mesmo o privilégio? Natan Donadon, quando estourou o escândalo em Rondônia, não tinha mandato. Era diretor da Assembleia Legislativa. O processo foi para a Justiça Comum. E só depois de 18 anos ele acabou na cadeia e ainda é deputado. Para Mário de Oliveira, a vantagem é ir para a Justiça Comum. Da primeira instância ao Supremo, podem passar aí uns 20 anos ou mais. Maluf está a favor do fim do foro privilegiado. Há mais chance de tentar pressionar no foro local, ainda longe dos refletores nacionais. Depois tem o recurso ao Tribunal Estadual. Aí, anos depois, vai para o Superior Tribunal de Justiça e, por fim, ao Supremo, talvez passadas décadas. Isso pode significar impunidade. É baseado no temor. Eu tenho que ter temor. Penso que não tenho medo. Eu não tenho medo de pessoas, mas eu tenho medo de alguma coisa que eu possa fazer e estar errado. Uma grande propriedade, um investimento valiosíssimo, uma obra que levou tempo para ser erguida, num terreno sem documentação alguma. Ou seja, exige dos pastores um certo nível de moralidade, onde nós vemos que no embrião do sistema nada disso acontece. Segundo que eu vou falar aqui agora. Temor. Temor. Essa palavra é comum. Olha só, é comum essa palavra, temor. Ah, eu sou uma pessoa que tem temor de Deus. Ah, eu sou uma pessoa que teme a Deus. Por isso eu sou assim. Na maioria das vezes, a pessoa que fala assim é mentiroso, porque ele procura esconder as suas fraquezas de comportamento, jogando isso para Deus. Mas eu quero dizer para vocês, eu vou repetir uma coisa aqui, o meu Deus não castiga, o Deus que eu creio hoje não castiga. E eu aprendi uma coisa com o tempo, eu não tenho temor de Deus. É duro ouvir uma palavra dessa. Sabe por quê? Porque o Deus que eu creio não é vingativo. Eu fico estendendo a mão para amaldiçoar. Sabe por quê? A definição máxima do que é Deus está na Bíblia. Deus é amor. Então você tem que ter temor de você mesmo. Por quê? Quem mente é você. Quem fala mal do próximo é você. Quem sonega as taxas é você. Quem comete erros e pecados que não são revelados é você. Quem toma atitude sem pensar, sem ouvir, sem razão, é você. Então, eu aprendi a ter medo de mim, porque de Deus não, Deus é maravilhoso. Deus mandou alguém para buscar e salvar tudo que havia se perdido. E eu estava no meio e vocês também. Estou salvo, graças a Deus. E o Deus que veio para nós, através de Jesus Cristo do Novo Testamento, a definição máxima para ele, Deus é amor. Não tenha medo de Deus. Tenha medo de você. Medo de você. Sabe como é que você se condena? Você lembra quando Moisés disse a Faraó, olha, Faraó, veja bem o que você fala, Faraó. Sabe por quê? O próximo castigo está na sua boca.
Eu aponto para você agora, olha, pastor, tome cuidado, tenha temor de tomar decisões erradas, de murmurar, de falar mal, de sonegar, de roubar, de desviar. Tenha medo do que você vai falar, porque na sua boca, pastor, está o que virá depois do seu futuro. Se você falar bem, virão boas coisas para você. Mas se você jogar pragas, virão pragas para cima de você. Isso é natural, irmãos. Eu vou falar para vocês, não é só no mundo evangélico, no mundo bíblico que essa realidade, não. Lá no mundo, como nós definimos, né? Lá no mundo, é a mesma coisa. Aquelas pessoas que vão na televisão falar bobagem, falar o que quer, acabam despertando o conhecimento de alguém que sabe que aquela pessoa tem sujeira debaixo do tapete. Mas por que descobriu? Porque ele foi falar bobagem. Foi falar bobagem, mentir. Então nós temos que tomar cuidado, porque a bênção ou a derrota está no nosso comportamento moral. Nosso comportamento moral. Não põe a culpa em Deus. Mas você tem que, baseado no comportamento moral, você tem que ter temor de si mesmo. De você mesmo. Você lembra daquela expressão que é muito comum a gente falar? É muito comum, desde criança com isso. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? É problema seu. Por que existem coisas erradas? Porque as pessoas fazem coisas erradas. Então, este é o próximo ponto. Primeiro, comportamento moral. Segundo, temor, não de Deus. Se o seu Deus for diferente, o meu não. O meu não amaldiçoa, o meu não condena, o meu não manda para o inferno, o meu enviou Jesus para buscar e salvar todos os que haviam se perdido. E o meu Deus, para concluir, tem uma assinatura celestial. O meu Deus é amor. Mas eu, estou apontando para você, eu também tenho medo de mim. Vocês pensam que eu não tenho? Sabem qual é o maior medo que eu tenho? O maior medo que eu tenho? Eu já fui pobre de marré. Sabe, vou revelar para vocês uma coisa. O maior medo que eu tenho é voltar a ser mendigo. Porque é uma grande humilhação. Mas fora isto, eu tenho medo de fazer coisa errada. Sabe por quê? Eu sou presidente de uma denominação que tem aproximadamente 2 milhões de membros. Então eu tenho medo de fazer coisa errada. Por isso que o meu comportamento, graças a Deus, é baseado no comportamento moral. É baseado no temor. Eu tenho que ter temor. Penso que não tenho medo. Eu não tenho medo de pessoas. Mas eu tenho medo de alguma coisa que eu possa fazer e estar errado. Mas vejam só, eu quero deixar, vocês podem buscar exemplo e ver na história recente da igreja. Quando eu reconheço que eu errei com uma pessoa,